Queridos irmãos, a paz do Senhor, aqui quem fala é o evangelista Jabes e hoje nós vamos iniciar a nossa aula de teologia. E eu quero compartilhar com vocês um texto bíblico que se encontra em 2 Coríntios, é a carta que nós vamos estudar, capítulo 5 e o versículo de número 17, que diz assim: Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Amém? Oremos ao Senhor. Senhor Deus, no nome do teu Filho amado Jesus Cristo, e nós vamos a ti em oração, te pedindo, meu Pai, que o Senhor nos dê entendimento da tua palavra, através, Senhor, dessa síntese que nós iniciaremos na carta em 2 Coríntios, Senhor. Abençoa os teus filhos que estão também a assistir a esta aula, para que possam aprender e guardar, fixar o conteúdo para a glória do teu nome. Nós te louvamos e te agradecemos, em o nome de Jesus. Amém. A carta que nós vamos estudar hoje, meu irmão e minha irmã, é a carta 2 aos Coríntios. O apóstolo Paulo escreve essa carta e destina à igreja de Corinto. Essa é a segunda carta. A primeira carta nós estudamos na aula passada. O autor, como eu já disse, para os irmãos, é o apóstolo Paulo. E Paulo escreve essa carta, ele vai falar muito sobre o ministério glorioso. É interessante notar que esta carta ela foi escrita cerca de 55 a 56 depois de Cristo, na Macedônia, quando Paulo estava na sua terceira viagem missionária. Paulo, estando na sua terceira viagem missionária, ele estava nas regiões da Macedônia, por Filipos ali, e então ele vai escrever essa carta, a segunda carta, e vai destinar à igreja de Corinto. Bem verdade é que Paulo já havia escrito uma carta à igreja de Corinto, e era uma carta muito dura, muito incisiva, era uma carta que era muito pesada, porque trazia muitas correções de vários problemas que aconteceram na igreja. E agora ele escreve a segunda carta com o propósito de agora alegrar os irmãos, fortalecer os irmãos, se alegrar com os irmãos porque eles tinham vencido aquela etapa, porque eles foram contristados, mas eles venceram porque se arrependeram e o Senhor abençoou aquela igreja de maneira extraordinária. Paulo também vem nessa carta defender o seu apostolado. Então, o destinatário desta carta é o irmão Timóteo e também a toda a igreja de Corinto, o irmão Timóteo e toda a igreja de Corinto. E também, meus amados irmãos, quando Paulo escreve essa carta, ele tem o tema principal dela, é a glória através do sofrimento. Paulo é a das cartas que ele escreve que mais ele vai falar do ministério que ele exerceu. É uma das cartas que mais ele vai expressar os sofrimentos que ele teve ao anunciar o evangelho. E ele vai defender também o seu apostolado. Qual é a razão que Paulo escreve essa carta? Paulo ele envia Tito para a igreja de Corinto para saber como que estava a igreja, e aí ele diz para que Tito fosse até a igreja de Corinto e voltasse e encontrasse ele em Trode, para que ele trouxesse as informações da igreja. Paulo estava preocupado com o que aconteceu na igreja devido à primeira carta, que foi muito dura, muito incisiva e corrigindo diversos problemas. E agora ele tem um desencontro, porque na verdade ele não encontra com Tito de imediato, mas ele vai ter um reencontro posteriormente. Ele se alegra muito de ter aquele encontro com Tito. Isso traz alegria no seu coração, ainda mais por saber que aquela carta teve resultado, teve fruto, porque ele corrigiu os problemas e o Senhor abençoou aquela igreja, né? E o Senhor estava abençoando de maneira extraordinária, mas tinha alguns problemas também, que aí Paulo vai destacar aqui na segunda carta. Paulo ele vai falar primeiramente daquela carta da tristeza, não é? Mas a tristeza segundo Deus, a tristeza do arrependimento pelo pecado e posteriormente a alegria de que o Senhor perdoou os pecados. Então primeiro, quando há uma confissão, quando há o confronto do pecado, há uma tristeza, mas posteriormente há uma alegria pelo perdão dos pecados, pelo gozo da salvação. Mas ele fica sabendo também que naquela igreja havia falsos apóstolos que estavam acusando, e eles estavam causando agitação, fazendo um motim, trazendo o povo para o lado deles,
para então colocar esse povo, colocando o apóstolo Paulo contra este povo. E eles estavam acusando o Paulo de maneira de forma que injustamente. Ele estava acusando Paulo de diversas coisas, e então Paulo vai escrever essa carta. É interessante que o motivo dele escrever essa carta realmente é para alegrar os irmãos e para defender o seu apostolado. Então, em primeiro lugar, ele quer expressar alegria, pois depois da crise que tinha passado ali referente os pecados que aconteceram na igreja e aquilo tinha tudo sido superado, agora ele escreve essa carta para demonstrar essa alegria. E, em segundo lugar, ele quer defender o seu apostolado. Então tem aqui pelo menos 2 esboços que eu quero destacar para os amados irmãos. Pelo menos 2 esboços que eu quero destacar para os amados irmãos. Em primeiro lugar, uma retrospectiva, uma visão retrospectiva. E vai do capítulo de número 1 até o capítulo de número 2. Em segundo lugar, a dignidade e eficiência do ministério de Paulo. Vai do capítulo de número 2 até o capítulo de número 7. Já a terceira parte é a oferta que os judeus cristãos, que a igreja da Macedônia de Corinto deram para os judeus cristãos, que vai do capítulo 8 até o capítulo de número 9. E a quarta parte é a defesa do apostolado de Paulo, que vai do capítulo 10 até o capítulo de número 13. Também tem um segundo esboço muito interessante, que se divide em 3 partes. A primeira parte é Paulo explica o seu ministério, do capítulo de número 1 ao 7, e ele vai falar que o ministério é triunfante. Capítulo de número 1 e 2, ele vai falar que o ministério é glorioso. O capítulo de número 3, ele vai falar que o ministério é sincero, o ministério dele é sincero. Capítulo de número 4, né? Ele vai falar que o ministério também é confiante, está no capítulo de número 5, e no capítulo de número 6 e 7 ele vai falar que servindo a Deus no ministério de forma amorosa. Também a segunda parte desse esboço é que Paulo ele incentiva a generosidade. São os capítulos 8 e 9. Em primeiro lugar, ele fala dos princípios da oferta da graça, no capítulo de número 8, e no capítulo de número 9 ele fala das promessas para os ofertantes da graça, aqueles que ofertam com alegria. E até tem um versículo muito conhecido, né, que diz que Deus ama quem dá com alegria, não é verdade? E no capítulo de número, a terceira parte, que vai do capítulo de número 10 até o capítulo de número 13, que é a defesa do apostolado de Paulo, que é quando Paulo reafirma a sua autoridade. Em primeiro lugar, ele fala que ele é um guerreiro, né, que ataca a oposição, no capítulo de número 10. No capítulo de número 11 até o capítulo de número... do capítulo de número 11, o versículo 1 até o versículo 15, ele vai falar que ele é pai espiritual que protege a igreja, como um pai espiritual que protege a igreja. Já no capítulo de número 11 até o capítulo de número 12, ele vai se referir todo aquele sofrimento que ele teve, tá? Então ele demonstra-se como um louco que se gloria, louco entre aspas, né? Que se gloria no seu sofrimento, né? Porque ele sofreu muitas marcas, ele sofreu muitas dores, ele padeceu muito pelo ministério. E, em último lugar, Paulo ele exerce a sua autoridade com amor, em amor, do capítulo de número 12 até o capítulo de número 13. Então, Paulo, nesta carta, ele vai alegrar a igreja que tinha sido corrigida de forma tão dura, mas agora essa igreja tinha superado essa crise, tinha passado por esses problemas, e ele também vai defender o seu apostolado, porque muitos falsos apóstolos diziam que ele não era digno, ele deveria ter carta para poder exercer o seu apostolado, ele tinha que exercer carta. Ele vai falar que a carta, nossa, não é uma carta num papel comum, mas ela deve ser a nossa vida, o nosso testemunho deve ser a nossa carta, a nossa vida deve ser a nossa melhor carta. Então ele vai expressar isso, e ele vai exercer, ele vai esforçar, e vai mostrar quanto ele padeceu, quanto ele sofreu pela causa do ministério. E o Senhor o abençoou de maneira extraordinária. E fechando aqui com o texto que nós lemos, em 2 Coríntios capítulo 5, versículos número 17, ele reafirma, assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é,
e as coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Aqui nesse capítulo ainda ele fala sobre a palavra da reconciliação, o ministério e a palavra da reconciliação. Nós fomos chamados fomos reconciliados através de Cristo para com Deus, nosso elo tinha sido quebrado, e agora Ele nos deu, o Senhor nos deu a palavra da reconciliação, para que nós reconciliemos o mundo com Deus através da mensagem do Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe você, Deus abençoe a sua casa em nome de Jesus. Você vai fazer aquele resumo, escrever seu nome, mande no zap por gentileza para que possa contar a sua presença. Amém? Deus abençoe você grandemente em nome de Jesus.